Tudo o que nas irrita nas outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Você já se pegou em uma conversa, ou mesmo apenas observando alguém à distância, com a incômoda sensação de que há algo além do que está sendo dito? Algo que se esconde sob a superfície polida das palavras e dos sorrisos? É como se as pessoas estivessem encenando uma peça, e você, o observador atento, sente a dissonância entre o roteiro e a alma do ator. Essa é uma percepção que Friedrich Nietzsche, o filósofo implacável do século XIX, não apenas sentia, mas dissecava com uma clareza brutal. Ele acreditava que cada pessoa deixa pistas, migalhas de verdade espalhadas em seu caminho, no silêncio que se estende demais, na reação exagerada a uma pequena crítica, na inconsistência entre o que se diz e o que se faz. Essas pistas são a linguagem secreta da alma, o dialeto do inconsciente que Jung, mais tarde, nos ajudaria a decifrar. Porque, fundamentalmente, este vídeo não é uma lista superficial de truques para ler os outros. É uma imersão profunda na complexidade da psique humana, uma análise da persona, da sombra e do ego que se manifestam nas rachaduras do comportamento, revelando verdades que a linguagem muitas vezes tenta ocultar. Se você estiver disposto a permanecer e a se abrir para essa profundidade, não apenas aprenderá a decifrar os outros, mas, o que é mais importante, a entender a si mesmo de maneiras que nunca esperou. Desde que somos jovens, somos treinados a confiar no que as pessoas dizem. As palavras são a nossa moeda de troca, a base aparente de toda a comunicação. Haja de acordo com sua palavra. Sua palavra é seu contrato. Diga a verdade. Somos condicionados a acreditar que a verdade reside na verbalização. No entanto, Nietzsche, com sua perspicácia, nos alertou para não sermos enganados pela linguagem. Para ele, as palavras são frequentemente uma ferramenta do rebanho, um disfarce, um meio de evitar confrontar a realidade mais crua. As pessoas, ele argumentou, não falam a verdade. Elas falam da sobrevivência do ego, da autopreservação e do medo. Pense na superfície da personalidade de alguém. Aquilo que se apresenta ao mundo, o sorriso profissional, a voz calma, a postura confiante. Essa não é a pessoa em sua totalidade. É sua armadura. É a fachada que a persona, um conceito que Carl Jung elaboraria profundamente, projeta para o mundo. Aquela pessoa que parece excessivamente gentil, que nunca recusa um pedido, que está sempre disposta a ajudar, pode não ser gentil de forma autêntica. Ela pode estar apavorada com a rejeição, com o não pertencimento, com a possibilidade de ser vista como má. Aquela que parece inabalavelmente forte e controladora pode estar desmoronando por baixo, esperando desesperadamente que ninguém perceba as rachaduras em sua fundação. A persona é um arquétipo da conformidade, uma vestimenta social cuidadosamente costurada desde a infância, projetada para nos ajudar a navegar em um mundo complexo e, mais crucialmente, para nos manter seguros e aceitos. Ela é essencial para a interação social, mas quando o ego se identifica plenamente com ela, a persona se torna uma prisão, sufocando a voz do self autêntico. E o que é mais enganoso sobre os humanos é que eles nem sequer sabem que estão fazendo isso. A maioria das pessoas são, de fato, atores em uma peça que eles não escreveram. Seus sorrisos ensaiados, suas opiniões formuladas, seu tom de voz cuidadosamente modulado, tudo é moldado pelo que os manteve seguros, pelo que lhes garantiu pertencimento e evitou a dor. É por isso que a maioria das pessoas não está se escondendo de você. Elas estão se escondendo de si mesmas. Elas evitam confrontar suas próprias contradições internas, seus medos mais profundos, suas partes desapropriadas, o que Jung chamaria de sombra. Elas se auto-enganam, pois essa é uma forma eficaz de continuar funcionando em um mundo que muitas vezes é doloroso e exige uma conformidade que anula a verdade interior. Nietzsche disse uma vez: todo espírito profundo precisa de uma máscara. Mas ele não quis dizer isso como um insulto ou uma condenação da falsidade. Ele o disse como um aviso, uma exortação para não confundir a máscara com a pessoa que a usa, com a profundidade do self que se esconde sob ela.
Aqui está o que ninguém te conta, mas que você sentirá em cada fibra do seu ser ao longo deste vídeo. As pessoas vazam a verdade o tempo todo, não em suas palavras, mas nas rachaduras, nos momentos em que a persona escorrega e o inconsciente tenta compensar, revelando o que está reprimido. Observe os desvios de olhar quando um tópico sensível é abordado. O riso que se estende por tempo demais e não corresponde à situação. A maneira como alguém muda rapidamente de assunto quando a conversa se aproxima de um ponto vulnerável. Esses momentos não são erros de comunicação, são pistas. São as manifestações da tensão interna entre o que o ego quer apresentar e o que o self ou a sombra estão desesperadamente tentando comunicar. E a primeira grande verdade psicológica que se revela, combinando os insights de Nietzsche e Jung, é esta: todos usam uma máscara para sobreviver, não porque sejam inerentemente falsos, mas por medo. O medo da rejeição, o medo de não serem aceitos, o medo de serem julgados, o medo de serem vistos em sua vulnerabilidade nua. A sociedade, com suas normas e expectativas silenciosas, exerce uma pressão imensa para que as pessoas criem uma versão de si mesmas que esperam que seja aceita, validada e amada. Essa persona socialmente aceitável é uma forma de proteção. No entanto, as máscaras, por mais bem costuradas que sejam, não são perfeitas. Elas escorregam, elas mostram as costuras, elas revelam os pontos de pressão. E o primeiro sinal inegável da verdade é a tensão. Observe o que deixa alguém desconfortável. É precisamente aí que a pessoa real, com suas vulnerabilidades, medos e verdades não ditas, começa a se revelar. Essa tensão pode se manifestar de diversas formas. Uma rigidez na postura, um olhar que se esquiva, uma mudança abrupta no tom de voz, um silêncio prolongado ou uma torrente de palavras que preenchem um vazio incômodo. Essas são as fricções entre o que o ego tenta manter sob controle e o que a energia do self e da sombra deseja expressar. O inconsciente está pressionando contra a persona, buscando um caminho para a consciência. Ao aprender a ler esses sinais de tensão, você começa a decifrar a linguagem do corpo, da emoção e da energia, que é sempre mais honesta do que a linguagem verbal. Essa habilidade, uma vez adquirida, é irreversível. Depois que você vê, não consegue deixar de ver. E esse é apenas o primeiro passo para penetrar as camadas da alma humana e do seu próprio ser. Um processo contínuo de desvendamento que o levará a uma compreensão mais profunda da teia complexa que nos conecta e nos diferencia. O que se esconde sob a persona não é apenas o medo, mas uma tapeçaria complexa de negações, desejos e verdades que buscam, incessantemente, um caminho para a superfície. Vamos desvendar as próximas camadas da sombra da máscara, onde o que não é dito, ou o que é agressivamente projetado, se torna o mais eloquente dos discursos. A projeção, o espelho da sombra, a segunda verdade psicológica. Como Carl Jung nos ensinou com uma clareza que perfura a alma. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Esta frase não é apenas uma máxima, é a chave mestra para a projeção, um dos mecanismos mais fascinantes e onipresentes do inconsciente. O que alguém odeia, critica ou despreza veementemente nos outros, revela, quase sempre, o que essa pessoa está escondendo, reprimindo ou temendo em si mesma. Pense naqueles que zombam incessantemente da arrogância alheia. Por trás de sua crítica mordaz, muitas vezes se esconde uma profunda insegurança sobre sua própria autoestima, um medo latente de não serem bons o suficiente, que os impede de abraçar seu próprio valor e poder pessoal. Ou considere a pessoa que não consegue parar de apontar a desonestidade nos outros. Com frequência, ela está abertamente ou inconscientemente ocultando uma verdade sobre si mesma, uma inconsistência que se recusa a confrontar. Aquela mulher que critica abertamente a aparência alheia pode estar travando uma guerra secreta com sua própria imagem no espelho, projetando suas inseguranças corporais e sua autocrítica em quem a cerca. Nós odiamos nos outros aquilo que tememos admitir em nós mesmos. É um mecanismo de defesa do ego, que prefere desviar a atenção da sua própria sombra, lançando-a sobre o exterior. É mais fácil e menos doloroso ver e julgar externamente
do que confrontar a verdade incômoda internamente. A projeção, portanto, não é apenas um sinal da sombra. É a sombra em ação, buscando indiretamente a integração através do reconhecimento. Quando você quer ler alguém profundamente, não olhe apenas para o que eles admiram ou defendem. Olhe para o que eles criticam e, mais importante, por quê. A intensidade da crítica é muitas vezes proporcional à profundidade da repressão. E, de forma igualmente crucial, o que você critica nos outros é um mapa direto para as partes da sua própria sombra que ainda esperam ser reconhecidas e integradas. O silêncio revela mais do que palavras. A terceira verdade psicológica. Enquanto a sociedade nos ensina a valorizar a fala, Nietzsche, em sua sabedoria, nos lembra que a verdade nem sempre reside na eloquência verbal. Na verdade, ele via a linguagem como uma ferramenta do rebanho, frequentemente utilizada não para expressar uma verdade intrínseca, mas para evitar confrontar a realidade. É no não dito, no espaço entre as palavras, que o inconsciente se manifesta com maior autenticidade. Quando alguém faz uma pausa longa e desconfortável antes de responder a uma pergunta direta, quando desvia o olhar ou muda abruptamente de assunto ao tocar em certos tópicos, ou quando dá respostas curtas e ensaiadas para questões que exigem profundidade emocional, esse silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. A pessoa está, na verdade, revelando tudo sobre o que ela teme, o que está tentando esconder, ou onde reside sua vulnerabilidade. O silêncio forçado é um eco da repressão, uma manifestação da energia do inconsciente que está sendo contida. A incapacidade de ser vulnerável, de expressar a verdade sem filtros, é uma janela para medos profundos de julgamento, de rejeição, de exposição. Ao observar o silêncio, você não está vendo uma ausência de comunicação, mas a comunicação em seu estado mais cru e sem adulteração, um verdadeiro vazamento do self. Virtude excessiva, uma máscara de vaidade, a quarta verdade psicológica. Desconfie da pessoa que proclama em voz alta sua pureza, que está sempre corrigindo os outros, sempre pregando sua moralidade e superioridade. Nietzsche, sempre cético em relação às manifestações públicas de bondade, veria isso como uma expressão disfarçada da vontade de poder. Às vezes, a moralidade excessiva não é uma genuína virtude, mas uma máscara de superioridade, uma forma de usar a própria bondade como um escudo e uma arma. Quanto mais alto o sinal de virtude, mais provável é que haja algo oculto, algo a ser compensado por trás daquela fachada. A verdadeira bondade, a autêntica integridade, não precisa de aplausos, de reconhecimento público ou de validação externa. Ela simplesmente é. Ela opera na quietude, no serviço anônimo, na compaixão discreta. Essa virtude excessiva pode ser uma persona inflada, construída para proteger um ego que se sente fundamentalmente inadequado ou imperfeito. É uma tentativa de manipular a percepção alheia, de se elevar acima dos outros, disfarçando uma necessidade profunda de aprovação e uma insegurança subjacente. As pessoas mentem para si mesmas. Primeiro, a quinta verdade psicológica. Esta é uma das verdades mais transformadoras e, ao mesmo tempo, compassivas que podemos aprender. As mentiras que você ouve das pessoas, estou bem, superei, não me importo, não são primariamente destinadas a machucá-lo. Elas são mentiras que essas pessoas ensaiaram tantas vezes para si mesmas que, em muitos casos, passaram a acreditar nelas. Nietzsche compreendeu o auto-engano não como uma malevolência, mas como uma defesa fundamental, uma forma de continuar funcionando em um mundo que muitas vezes é doloroso e exige mais do que a psique pode suportar abertamente. Do ponto de vista junguiano, o ego constrói essas narrativas falsas para proteger o indivíduo de verdades avassaladoras, de dores muito intensas ou de contradições que ameaçam sua frágil sensação de identidade. Essas são as histórias que contamos a nós mesmos para evitar o confronto com nossa própria sombra ou com traumas não processados. E é precisamente isso que torna a leitura dessas pessoas tão poderosa. As inconsistências entre o que elas dizem e o que demonstram são os vazamentos do inconsciente.
os momentos em que a verdade, apesar do auto-engano, se manifesta. Quando a história de alguém não faz sentido, não presuma que estão deliberadamente tentando enganá-lo. Perceba que eles estão fazendo isso consigo mesmos há muito mais tempo. Essa percepção abre um portal para a compaixão e uma compreensão mais profunda da complexidade da psique humana. Onde alguém se sente superior, esconde inferioridade. A sexta verdade psicológica. Esta é uma das manifestações mais puras da filosofia de Nietzsche e da psicologia da compensação. A superioridade geralmente é uma compensação excessiva por uma profunda inferioridade. Se alguém o lembra constantemente de suas realizações, de seus bens, de seu status, eles provavelmente temem, no fundo, que não sejam o suficiente, que são inadequados. Se alguém menospreza os outros casualmente, criticando-os ou diminuindo-os, eles provavelmente têm medo de serem esquecidos, de serem irrelevantes, de não terem valor próprio. A verdadeira confiança não compete, ela simplesmente é. Ela não precisa provar seu valor, porque ela já o conhece. Assim, se alguém sente a necessidade de dominar, de controlar, de provar constantemente seu ponto, olhe mais profundamente. Por trás do trono de sua suposta superioridade e controle, você frequentemente encontrará uma criança assustada usando uma coroa, um complexo de inferioridade impulsionando todo o comportamento. Essa é uma das verdades mais cruas sobre o ego ferido e a persona inflada. Conectando todas essas verdades, o objetivo de ler as pessoas não é julgá-las, mas sim entender sua essência mais profunda. Quando alguém o interrompe constantemente, você agora sabe que nem sempre é apenas arrogância. Pode ser um medo inconsciente de ser esquecido ou de não ter sua voz ouvida. Quando alguém posta obsessivamente sobre felicidade nas redes sociais, pode ser um pedido de ajuda desesperado por validação. Quando alguém evita o contato visual ao dizer "estou bem", você sabe que deve ouvir o corpo, não a frase. Use essas verdades não para ganhar poder sobre os outros, mas para estender a compaixão. Porque quanto mais claramente você vê alguém, seus medos, suas sombras, suas lutas, menos provável é que você o odeie ou o julgue superficialmente. É a compreensão que dissipa o ódio e abre caminho para a verdadeira conexão. Este é o segredo central de Nietzsche, amplificado por Jung. Ele não queria que você visse através dos outros para controlá-los, mas para que pudesse parar de ser enganado e, finalmente, começar a se conectar autenticamente com eles e, mais importante, com a verdade sobre si mesmo. Este é apenas o começo. Há muito mais verdades de Nietzsche a se revelarem, e aprofundaremos nelas no próximo bloco, vendo como as máscaras se quebram e a realidade vaza de forma ainda mais explícita. Aprofundando nossa compreensão sobre a sombra da máscara, passamos da identificação sutil dos vazamentos para os momentos em que a pressão interna se torna tão intensa que a própria persona não apenas vaza, mas começa a se quebrar. Nietzsche, com sua visão radical, nos confrontou com a ideia de que o self não é uma entidade estática e imutável. É, em grande parte, uma performance, um papel cuidadosamente costurado, uma persona adotada, destinada à sobrevivência em um mundo que exige conformidade. Quando essa performance é ameaçada, quando as crenças mais profundas são desafiadas, quando um tópico toca em uma ferida antiga, quando a própria identidade é abalada, a verdade não apenas vaza, ela irrompe, muitas vezes de forma dramática e incontestável. Esses momentos não são meros erros na encenação, são pistas cruciais. Eles são os lampejos de desconforto que vemos nos olhos de alguém, a mudança brusca no tom de voz que não corresponde às palavras, o riso nervoso que soa falso, a hesitação que revela um conflito interno. E a realidade psicológica se infiltra. São as manifestações físicas e emocionais da tensão entre o que o ego tenta manter sob controle, a persona, e o que o inconsciente, o self autêntico ou a sombra reprimida, está desesperadamente tentando comunicar. É nesse atrito que o véu da ilusão social se rasgue. O medo inconsciente, o verdadeiro motor das ações humanas, a sétima verdade psicológica. Prosseguindo nessa linha, uma das verdades mais universais e, paradoxalmente, menos reconhecidas,
é que a maioria das ações humanas é motivada não por desejo puro ou altruísmo consciente, mas por um medo inconsciente profundo. Nietzsche, em sua análise da vontade de poder, percebeu que a busca por status, reconhecimento e até mesmo afeto muitas vezes disfarça um temor subjacente. Pense nas suas próprias observações ou nas suas próprias experiências. Porque alguém explica demais, justificando cada pequena decisão ou ação. Porque algumas pessoas dominam uma conversa, preenchendo cada silêncio com suas próprias palavras, enquanto outras desaparecem completamente, evitando qualquer contato mais profundo. Porque alguém diz sim, quando claramente seu corpo e alma gritam não. A resposta muitas vezes reside no medo. Medo do abandono, da rejeição, da humilhação, do fracasso, da perda de status, da perda de amor ou, o mais central de todos, o medo de perder a autoestima. Nietzsche, com sua visão afiada, compreendeu que os humanos raramente agem por um puro e desinteressado desejo. Eles agem, em grande parte, por um profundo medo da perda. A perda da segurança, da aceitação, do controle sobre sua própria narrativa. A chave para ler alguém verdadeiramente, então, não é se concentrar no que eles dizem que querem ou nos objetivos que conscientemente buscam. A pergunta fundamental que deve ser feita é: o que eles têm medo de perder? É aí que mora a verdade mais profunda, a raiz de seus complexos e das dinâmicas inconscientes que os impulsionam. A supercompensação, a agressividade velada, a necessidade de agradar, todas são estratégias elaboradas para evitar esse medo subjacente. A crítica é um espelho e a projeção é uma confissão, a oitava verdade psicológica. Aprofundando a compreensão da projeção, entendemos que a crítica incessante e o julgamento alheio são mais do que meras opiniões. São, na verdade, um espelho refletindo as partes não resolvidas de quem critica. O homem que zomba de pessoas emocionais, por exemplo, pode estar apavorado com a intensidade de seus próprios sentimentos reprimidos, sua incapacidade de expressá-los de forma saudável. A mulher que menospreza os outros por sua aparência pode estar travando uma guerra secreta e dolorosa com seu próprio reflexo, projetando suas inseguranças corporais e sua autocrítica sobre os outros. Nietzsche e Carl Jung concordaria plenamente. Via o julgamento e a crítica como raras vezes sendo sobre o outro, e quase sempre sobre si mesmo. É um mecanismo de defesa do ego, que prefere desviar a atenção da sua própria sombra, aquelas partes de si mesmo que são consideradas inaceitáveis ou perigosas, projetando-as para fora. Ao fazer isso, o ego evita a dolorosa confrontação interna. Assim, quando você ouvir críticas repetidas, intensas ou carregadas de emoção, não se distraia com o alvo da crítica. Em vez disso, trace a linha de volta ao orador. Pergunte-se: que parte dele ele está tentando rejeitar? Que aspecto de sua própria psique ele está se recusando a ver ou integrar? A projeção não é apenas um mecanismo de defesa. Ela é uma confissão inconsciente que, se você souber ouvir e ver, lhe diz exatamente onde reside a dor e a sombra não integrada da pessoa. Confiança excessiva, frequentemente culpa e fantasia. A nona verdade psicológica. Você provavelmente já conheceu um tipo de pessoa que parece excessivamente segura de si, sempre no controle, sempre composta, com uma autoconfiança que beira a onipotência. Mas se você observar o suficiente, começará a perceber as rachaduras nessa armadura. Nietzsche, e aqui a lente junguiana se encaixa perfeitamente, sugeriria que essa confiança excessiva é frequentemente uma fachada para a culpa e a fantasia. Não a culpa no sentido moralista, mas a culpa psíquica de não estar vivendo autenticamente, de estar escondendo algo, de não ser realmente quem se apresenta ao mundo. A fantasia é a autoilusão de que a persona pode sustentar essa imagem de perfeição indefinidamente. Essa é uma estratégia do ego para lidar com a insegurança e a vergonha profundas, criando uma versão exagerada de si mesmo. Essa performance de confiança é uma tentativa desesperada de criar uma realidade onde a pessoa nunca é vulnerável, nunca é exposta, nunca é vista em sua imperfeição. No entanto,
Essa performance exige uma energia psíquica imensa para ser mantida, e as rachaduras inevitavelmente surgem. Procure pelos momentos em que a compostura falha, onde a máscara de segurança se estica ao limite sob pressão. Esses são os pontos onde a verdade inconsciente vaza, revelando a insegurança, a dúvida e a dor que residem abaixo da superfície cuidadosamente construída. A solidão da clareza. O preço e a libertação de ver o que é uma verdade junguiana. À medida que você avança nessa jornada de decifrar as máscaras e as projeções, inevitavelmente, surge uma verdade que muitos dos nossos próprios espectadores apontaram nos comentários. Este vídeo é poderoso, mas sejamos honestos. Se você realmente enxerga as pessoas com essa clareza, isso não melhora sua vida. Torna-a mais solitária. Essa é a solidão da clareza. Quanto mais consciente você se torna, mais difícil é se conectar de forma superficial. A maioria das pessoas não quer ser vista em sua totalidade, com suas sombras e complexos à mostra. Elas querem ser acreditadas na persona que apresentam. Elas usam suas máscaras porque precisam delas para se sentirem seguras. E quando você vê através delas, elas frequentemente fogem, pois sua percepção se torna uma ameaça. A pergunta, então, emerge com força. Essa compreensão profunda é um presente ou uma maldição? Do ponto de vista junguiano, o processo de individuação, de se tornar quem você realmente é inerentemente solitário. Quando você se torna mais autêntico e consciente de si e dos outros, as relações baseadas na persona, na autoilusão e na projeção se tornam insustentáveis. Você deixa de sangrar por pessoas que nunca planejaram se curar, como discutimos no vídeo anterior. A maldição não é a solidão em si, mas a dolorosa constatação de que o mundo, muitas vezes, escolhe mentiras bonitas em vez de verdades incômodas. Aceitar essa realidade exige uma força interior imensa e um profundo auto-amor. A guerra interna, a vigilância constante da autenticidade. Como alguém mencionou em nossos comentários, passou os 20 e poucos anos, lutando e vencendo essa guerra interna. Essa jornada de desmascaramento, tanto dos outros quanto, crucialmente, de si mesmo, não é um evento único, é uma guerra interna contínua. O passado, os traumas não resolvidos, as dúvidas incômodas e as velhas programações sempre tentarão fazer incursões de volta ao poder, tentando convencê-lo a recolocar a máscara para se sentir seguro e aceito novamente. A vigilância é, portanto, importante. É um processo contínuo de autodescoberta e de defesa contra o desejo de mascarar-se em nome do conforto social. A batalha nunca é totalmente vencida, no sentido de que você possa relaxar completamente e deixar de lado a consciência. Mas ser você mesmo, sem a máscara, é uma libertação que vale cada momento de luta. Isso reflete perfeitamente o processo junguiano de individuação, que não tem um ponto final. É uma espiral contínua de integrar a sombra, expandir o ego para que ele possa conter mais da sua verdade e se alinhar cada vez mais com o self. Sempre com vigilância para não regredir aos antigos padrões de defesa e auto-engano. É uma vida de coragem, de autenticidade e de uma profunda e compassiva compreensão do humano em todas as suas complexidades. E ainda há mais verdades a desvendar sobre esse caminho. A jornada de desvendar as camadas da sombra da máscara é um caminho que, embora por vezes solitário na sua clareza, nos leva a uma compreensão mais profunda, não apenas dos outros, mas, crucialmente, de nós mesmos. Percorremos as trilhas da persona e dos vazamentos do inconsciente, da projeção da sombra e dos medos que impulsionam nossas ações. Agora, vamos consolidar essa visão, chegando à essência mais pura do que significa ler a alma humana além das palavras, e o que essa verdade significa para a sua própria existência. O comportamento é biografia, a escrita silenciosa do inconsciente. Uma das verdades mais impactantes que podemos extrair dessa análise, e que ressoou profundamente nos comentários, é que o comportamento é biografia. Cada ação, cada padrão repetitivo, cada defesa que uma pessoa ergue, não é um evento isolado. É um capítulo eloquente na história de sua vida, muitas vezes escrito pelas mãos invisíveis do inconsciente. Nós tendemos a julgar o comportamento,
a manifestação externa da persona ou da sombra, sem jamais nos questionarmos: o que ou quem escreveu isso? A rigidez de alguém, sua compulsão por controle, sua necessidade de aprovação, sua constante fuga ou sua reatividade explosiva, tudo isso não são meros traços de personalidade. São respostas adaptativas a experiências passadas, a traumas não resolvidos, a medos que se enraizaram em complexos inconscientes. O comportamento é a narrativa não verbal de suas feridas, de suas defesas e de seus anseios mais profundos. Ao ver o comportamento como biografia, você deixa de julgar a cena para tentar compreender o roteiro que a originou. Essa perspectiva nos move da condenação para uma forma de compreensão radical, uma empatia que não significa concordância, mas um reconhecimento da complexidade da condição humana. A pessoa mais difícil de conhecer, o próprio self. No meio dessa jornada para ler os outros, surge a verdade mais paradoxal e aterrorizante de todas, ecoada por aqueles que já trilharam esse caminho. A pessoa mais difícil de conhecer é a si mesmo. Enquanto nos tornamos mestres em decifrar as máscaras alheias, o verdadeiro desafio e a maior recompensa reside em virar essa lente para dentro. Por que é tão difícil nos conhecermos? Porque implica confrontar a nossa própria sombra, aquelas partes de nós que reprimimos, negamos, julgamos como inaceitáveis. Implica desmascarar as nossas próprias personas, as histórias de auto-engano que contamos a nós mesmos para nos sentirmos seguros e aceitos. Implica encarar nossos próprios medos inconscientes, as feridas que nos levaram a criar nossas próprias defesas e compulsões. A mesma mecânica psicológica que observamos nos outros, a projeção, o auto-engano, a busca por poder ou aprovação, está operando em nós. Essa confrontação interna exige uma humildade profunda e uma coragem inabalável, pois é mais fácil ver as sombras nos outros do que admitir as nossas. Compreensão. Com compaixão, o propósito final. É vital reiterar o propósito primordial de toda essa sabedoria. Não se trata de julgar, categorizar ou manipular os outros. O objetivo é entender profundamente para cultivar a compaixão. Quando você verdadeiramente vê os medos subjacentes de uma pessoa, suas feridas não curadas, a origem de suas inseguranças, o desejo de odiá-la ou desprezá-la se dissolve, é substituído por uma compreensão mais ampla e matizada da complexidade e da fragilidade da condição humana. Esse conhecimento não é uma ferramenta para o controle, mas para a conexão autêntica. É sobre ver a essência por trás da persona, da sombra e das defesas, permitindo que a verdadeira empatia floresça. A conexão genuína acontece não quando você se identifica com a persona polida do outro, mas quando você reconhece a sua própria humanidade compartilhada nas profundezas da sombra e no reflexo do sofrimento. Essa é a verdadeira compaixão. Ver o outro em sua totalidade, com seus defeitos e virtudes, sem a necessidade de julgamento, porque você já passou por um processo similar de autodescoberta. A jornada contínua da autenticidade, a individuação sem fim. Importante lembrar, esta jornada de desvendamento, tanto dos outros quanto de si mesmo, não é um destino final, mas uma jornada contínua. Aqueles que já a percorreram testemunham. O processo nunca termina. Você está sempre se descobrindo e se defendendo do desejo de se mascarar. A guerra interna para manter a autenticidade e integrar a sombra é uma batalha que exige vigilância constante. O passado, os traumas não resolvidos e as dúvidas sempre tentarão fazer incursões de volta ao poder, seduzindo-o a recolocar a máscara para o conforto ilusório da segurança e aceitação que outrora lhe pareciam cruciais. A individuação junguiana é, por natureza, um processo vitalício, uma busca incessante pela totalidade do self. É um ciclo contínuo de conscientização, integração da sombra, transcendência da persona rígida e alinhamento cada vez mais profundo com o self autêntico. A vigilância é a chave para a liberdade, a defesa contra o retorno aos antigos padrões de auto-engano e conformidade. A recompensa final, porém, é incomparável, a libertação de ser você mesmo, com total confiança em todos os lugares, a liberdade de não precisar mais se esconder,
de não precisar mais se encaixar em papéis que o diminuem. Os problemas externos, embora ainda existam, tornam-se muito mais fáceis de lidar quando você está enraizado em sua verdade interior, inabalável pelas opiniões ou expectativas alheias. O despertar da alma, vivendo na frequência do self. No final, essa jornada não é sobre se tornar alguém melhor, mas sobre revelar quem você já é. A essência verdadeira que existe sob todas as camadas de condicionamento, medo e auto-engano. É viver na frequência do seu próprio self, sem a necessidade de performance para validação externa. Quando você se alinha com essa verdade interna, sua luz brilha mais forte, sua energia é livre e autêntica, e sua capacidade de se conectar com o mundo de forma genuína se expande exponencialmente. Essa é a verdadeira sabedoria que Nietzsche e Jung, de diferentes ângulos, nos convidaram a buscar. A coragem de ser quem você é, a sabedoria de ver os outros como eles são, e a compaixão para abraçar a intrincada e bela complexidade da condição humana. Esperamos que este vídeo tenha sido uma lente poderosa para ver o mundo e a si mesmo com novos olhos. Qual dessas verdades de Nietzsche e Jung ressoou mais profundamente em você? Você já percebeu como o comportamento é, de fato, a biografia silenciosa de alguém? Ou como o ato de ler os outros o ajudou a se conhecer melhor? Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários abaixo. Sua participação fortalece nossa comunidade de buscadores da verdade. Juntos, desvendamos as camadas do inconsciente e iluminamos as sombras. Se você busca mais insights sobre a sombra, o self e a alma humana, não deixe de inscrever-se no canal Sombra da Humanidade e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos próximos mergulhos na verdade. Até a próxima jornada pelas profundezas da psique.